A gente vai falar um pouco, claro, vão ser umas pinceladas, isso não vai ser um curso sobre mecânica quântica relativística, mas a gente vai tocar em alguns pontos que são importantes para o que a gente vai desenvolver a seguir, né? Porque o meu objetivo com vocês é chegar na eletrodinâmica quântica, né? Que é necessariamente uma teoria quântica, relativística e de campos. Eu vou dar só os ingredientes mais básicos, sem me aprofundar em alguns detalhes, porque não cabe aqui nesse curso, tá? Então vamos começar. Ok. Qual é a motivação, né? A motivação vem da mecânica quântica não relativística, tá? Então, se você tem uma partícula descrita pela mecânica quântica não relativística, que classicamente é uma partícula livre, né? Portanto, ela vai ter energia, que é somente energia cinética, escrita dessa maneira. A gente sabe que a prescrição da mecânica quântica não relativística, onde o operador energia está associado a IH cortado del del T e o operador momento linear, trimomento, né, associado a menos IH cortado nada, né, a gente pode, a partir da equação de Schrödinger, numa forma de equação de autovalores, obter as soluções dessa equação de autovalores, que vão ser as chamadas funções de onda. Então, Hψ, onde ψ é a função de onda, vou colocar aqui xt, mas pode ser em, vou colocar x tributor, igual a e ψ xt. Então, essa é a equação de Schrödinger na forma de uma equação de autovetores, autovalores. Tá? O operador hamiltoniano, quando eu substituo o operador P por menos IH cortado nada, é energia cinética, escrita dessa maneira, atuando na função de onda. E isso me dá, então, a equação de Schrödinger, que vocês já estão cansados de ver por aí, espero, lambda 2, atuando em psi, xt igual a zero. Aqui em 3 dimensões mais tempo, né? Certo, aí você tem toda aquela interpretação da mecânica quântica, todos os resultados da mecânica quântica, que o módulo ao quadrado da função de onda te dá uma interpretação de densidade de probabilidade, e quando integrado em alguma região do espaço, te dá a probabilidade de encontrar partícula naquela região do espaço. Tá? Entre vários outros desdobramentos, né, se você tiver outros operadores, não apenas uma equação hamiltoniana livre, mas se você tiver, por exemplo, o estado do seu sistema, e esse estado ele é construído, né, de tal maneira que você esteja interessado em medir algum observável específico, então você vai construir, você pode usar a forma da mecânica quântica matricial e construir esse operador matricial, de novo, uma equação de autovalores, e obter as diferentes probabilidades, né, de medir cada um dos autovalores desse operador. Lembrando que o operador é emitiano, dá autovalores reais, essa história toda. Mas eu não preciso desses detalhes aqui. É só para dar a motivação inicial. Uma das coisas importantes da mecânica quântica não relativística, né, lembrando, densidade de probabilidade é o módulo de psi ao quadrado, né, tem a ver justamente com a chamada corrente de probabilidade que eu construo a partir dessa densidade. Então, a corrente, a conservação da corrente
mecânica quântica que vocês devem ter visto, del rho del T, del rho del T, gradiente de J igual a zero. Isso aqui é uma equação de conservação que, se eu fosse escrever em coordenadas na descrição do espaço de Minkowski, né, com os índices de Lorentz, eu escreveria dmi jmi, jmi igual a zero. Tá? Lembrando por que aparece o mais aqui. Se eu escrever desse jeito, você vai dizer, mas a parte do trivetor não vai dar um sinal menos? Sim, vai dar um sinal menos, porque lembra, um é covariante, o outro é contravariante. Só que o del-mi covariante, eu não sei se vocês lembram, ele é definido assim. Ele é o del-t e é mais o gradiente. Esse é o covariante. O contravariante é que vem com o sinal menos. Então, o covariante daqui com o contravariante dali é mais com mais, por isso que tem esse sinal mais aqui. Tá? Então, só para quem não estiver entendendo essa estrutura, eu lembro que tem a ver com... Isso aqui a gente colocou lá atrás, numa das aulas, quando eu falei de relatividade. Tá? Tem esse sinal mais na derivada, porque se você lembrar, a derivada escrita dessa maneira é del x mi, com o x mi contravariante. Tá? Então, quem manda aqui, quem determina qual é o sinal que está aqui, ó, é essa coordenada que é contravariante. Tá? Essas componentes de um vetor contravariante. Bom, mas por que eu estou chamando a atenção da densidade de probabilidade e a equação de conservação da corrente? Tá? Pelo seguinte, vocês devem ter calculado em mecânica quântica como é que se chega nesse J. Tá? Tem todo aquele procedimento, você pega a equação de Schrödinger, multiplica por psi estrela pela esquerda, aí subtrai do psi da equação de Schrödinger multiplicada por psi estrela pela direita e assim por diante. Aí você soma uma com a outra e você obtém essa equação de conservação de corrente, que é escrita dessa maneira aqui. Del T, bom, o ρ quem é? O ρ é a densidade de probabilidade, que é o psi estrela psi. Tá? E a corrente propriamente, o J, vocês devem ter mostrado usando esse procedimento que eu acabei de mencionar, é psi estrela, nabla, psi menos psi, nabla, psi estrela. Qualquer livro de mecânica quântica vocês encontram essa fórmula da corrente. Tá? Então, isso daqui é quer dizer, esse fator aqui, né? É o que eu chamo de J ali naquela equação da conservação da corrente. Tá? Agora, o que tem de importante nessa formulação é que esse camarada que está aqui, vou colocar numa cor diferente, psi estrela psi, ele é sempre positivo definido. Tá? Até aqui tudo bem. Né? Tem que ser definido positivo porque isso daí representa a densidade de probabilidade. Não existe probabilidade negativa. Tá? Então está em perfeito acordo com a interpretação que você faz do psi estrela psi. Aí tem um problema. Quando eu tento ir para a mecânica quântica relativística, então, aqui foi só um apanhado rápido sobre alguns ingredientes da mecânica quântica não relativística. Quando eu vou para a mecânica quântica relativística, eu tenho um problema. Tá? Por quê? Porque a energia, né? Não sei se vocês lembram da equação da energia relativística, E quadrado, P quadrado, C quadrado mais M quadrado CA4. E eu vou fazer a partir de agora H cortado em C igual a 1. Tá? Então, isso implica que E quadrado igual P quadrado mais M quadrado. Essa é a equação que me dá energia em mecânica relativística. Tá bom? E se eu fizer a mesma prescrição na mecânica quântica para tentar obter uma equação relativística quântica, eu vou ter problemas. Tá? Vamos ver por quê. Então, façamos de novo
E como operador indo para IH cortado del T. E, portanto, H cortado igual a 1, e simplesmente I del T. E da mesma forma, menos I, H cortado nabla, H cortado igual a 1, menos I nabla. Tá? Faça isso na equação da energia. O que vocês vão ter? Bom, suponha que quer dizer, que eu tenho sempre. Vamos pegar essa equação e fazer o seguinte: fazer uma manipulação. Vamos passar esse p quadrado para o lado esquerdo, tá? Então eu tenho e quadrado menos p quadrado igual m quadrado. E vamos fazer isso atuar numa função. Psi não, vamos chamar de φ para vocês não confundirem com o psi da mecânica quântica. Tanto faz, né? Mas vamos chamar de φ, mecânica quântica não relativista. Até agora, tudo clássico, não tem nada de quântico. Quando eu promover esses operadores, energia e momento, né, operadores quânticos, como nessa descrição da mecânica quântica de Schrödinger, né, eu vou ter o seguinte. Então, o E passa para I del T, portanto, menos del 2 del T2, enquanto operador, e o P quadrado, né, menos I nabla, escalar ele com ele mesmo, vai dar o quê? Vai dar mais, porque menos I ao quadrado é menos 1, com esse menos aqui dá mais, nabla 2, atuando em φ. A massa é simplesmente um fator escalar, então permanece ela mesma. Então essa daqui seria o equivalente da equação de Schrödinger. O que seria o equivalente da equação de Schrödinger, só que agora relativística. Essa equação foi obtida por Klein-Gordon e leva o nome de equação de Klein-Gordon. Na verdade, a história diz que o Schrödinger havia obtido a equação de Klein-Gordon. Quer dizer, antes de ter uma equação mecânica quântica não relativística, ele chegou numa equação que era essa, usando a expressão relativística para a energia, a equação de Einstein. Tá? Só que ele não conseguia descrever o elétron com essa equação e ele simplesmente fez um limite não relativístico e obteve a sua equação. Isso é o que a história diz. A gente não sabe exatamente como ele obteve, mas ele não publicou e, portanto, o nome dele não entrou na história como o criador da equação relativística, e sim o de Klein-Gordon. Tá? Mas tá, tudo bem. Suponhamos, então, que essa seja uma boa equação para descrever partículas relativísticas em mecânica quântica. Eu vou usar os mesmos métodos que eu já usei em mecânica quântica não relativística para tentar obter algumas informações. Por exemplo, eu quero obter quem é a densidade de corrente. A densidade de corrente, na verdade, é a corrente de probabilidade. Eu preciso obter isso para interpretar, né, exatamente qual é a densidade de probabilidade nessa teoria. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou obter essa densidade de corrente e densidade de probabilidade usando o mesmo método que eu usava na mecânica quântica não relativística. Eu vou pegar a equação, só que agora não de Schrödinger, mas de Klein-Gordon. Tá? Isso daqui atuando em φ, tá? Essa é a equação de Klein-Gordon. Eu vou esquecer a parte da massa, vocês já vão entender por quê. Porque, na verdade, eu vou fazer esse produto, né, menos Iφ pela direita, com essa equação de Klein-Gordon que está aqui. Né? E depois eu vou fazer a mesma coisa, só que com Iφ estrela pela esquerda, e o termo de massa, tá? O termo de massa vai ficar o quê?
Quando eu multiplico por φ estrela pela direita e φ estrela pela esquerda, ele vai ser a mesma coisa. E quando eu subtrair uma da outra, o termo de massa vai embora. Eu não vou me preocupar com esse termo aqui, eu vou me preocupar só com esse lado da equação, tá certo? E eu vou, então, subtrair agora, multiplicando pela esquerda. Sim, isso aqui é a equação estrela, desculpa. Pegar a equação, tomar o estrela, que é o complexo conjugado, e multiplicar pelo menos e φ. E eu vou subtrair agora a equação de cima multiplicada por menos i φ estrela. Tá? A equação de cima é simplesmente menos d2 delta 2 mais nabla 2. Ops, que é coxinte atuando em φ. Tá? Tá aí. Então, quando você faz isso, né, o termo de massa vai embora, m quadrado vai embora, e essa soma desses dois termos te dá zero. Tá? Tudo bem? Todo mundo seguindo até aí? Repete uma parte, por favor, professor. Repetir a última parte. Vamos lá. Pega essa equação e tira o complexo conjugado. E multiplica ela pela direita por menos i φ. Foi o que eu fiz na linha de cima. Agora você vai fazer o seguinte, vai subtrair essa equação multiplicada pela esquerda por menos i φ estrela. Tá? Para o termo de massa, eu estou multiplicando a equação estrela, então isso aqui fica m quadrado φ estrela por menos φ. Então fica menos i φ estrela m quadrado. Tá? Para essa primeira equação. Para a segunda, né? Para a segunda equação, eu vou ter menos i φ estrela vezes m quadrado φ. Só que com sinal menos aqui. Então fica menos com menos dá mais i φ estrela φ vezes m quadrado. Enquanto no outro eu tinha menos i φ estrela φ vezes m quadrado. Então a soma dos termos de massa dá um zero. Tá certo? Enquanto os termos que não envolvem a massa, né, é essa combinação aqui que está do lado esquerdo. Tá? Então tudo isso aqui igual a zero. E era daqui que eu tirava a chamada conservação de corrente. Né? Então, se você olhar bem, o que sobra? Quem é o termo que está associado à densidade de probabilidade? É o que está associado à derivada com relação ao tempo. Então vamos ver quem é que tem derivada com relação ao tempo aqui. Derivada com relação ao tempo está aqui. Ó. Então é isso daqui vezes atuando nisso daqui, na verdade. Enquanto nesse outro termo é menos i φ estrela atuando em φ. Tá? Quando você isola isso daí, você tem a densidade de probabilidade. Rho, né? Esquecendo uma das derivadas, porque vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever o termo de... Aí vocês vão enxergar melhor. Vamos só reescrever o termo que envolve derivada temporal. Vai ficar menos del2, del T2 da equação de cima, certo? Atuando em φ estrela vezes menos i φ. Tudo bem? Da equação de baixo, aqui, ó, eu vou ter mais, porque é menos com menos, só que tem um outro menos aqui, vai ficar menos de novo, menos i φ estrela, del2, del T2, φ. Certo? Bom, esse menos com esse menos dá mais, então a equação... E eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer o seguinte, isso daqui, se vocês olharem bem, é uma derivada total, não é? Pelo seguinte, vejam, faz o seguinte, olhe para isso daqui e veja se não está correto. Del T de menos del φ estrela del T menos i φ dá mais i
vezes I vezes φ, certo? Vocês concordam que isso daqui é quase o primeiro termo? Não é pelo seguinte, porque ele vai ter o primeiro termo, mas vai ter outro termo, né? Que é a derivada com relação a φ, ou seja, tem que subtrair, então, I del φ estrela del t del φ del t. Concorda? Agora sim. Então, é uma derivada total menos isso. O segundo termo, eu posso escrever como uma derivada total também, menos del t, I φ estrela del φ del t. Só que aí, de novo, eu tenho que somar um termo, que é o I del φ estrela del t vezes del φ del t. Concordam? Eu só reescrevi o termo que está em cima. Vejam se vocês concordam. Bom, se vocês concordam, vocês vão ver que esse termo é idêntico a esse, só que com um sinal oposto. Portanto, esse termo cancela com esse. E o resultado nada mais é do que del t I del φ estrela del t vezes φ menos menos I φ estrela del φ del t. Tá? Então, se vocês olharem para o que eu tinha no caso da mecânica quântica não relativística, a derivada com relação ao tempo de um objeto que eu chamava de densidade de probabilidade era parte da conservação de corrente que envolvia justamente o psi estrela psi, que a gente interpretava como densidade de probabilidade. No nosso caso, quem a gente vai interpretar como densidade de probabilidade? É esse camarada aqui, que é aqui que eu estou atuando com a derivada na equação de conservação de corrente. Tá? Lembra que eu só estou pegando a parte envolvendo a derivada temporal dessa equação. Tá? Se vocês fizerem a mesma coisa, então eu vou chamar isso aqui de ρ. A minha densidade de corrente vai ser isso daqui. Ó. Então vocês concordam que essa daqui na possível mecânica quântica relativística de Klein-Gordon é a densidade de probabilidade. Né? Da mesma forma, vocês podem mostrar, não vou fazer isso aqui só para não perder tempo, mas vocês vão isolar de novo a parte que envolve as derivadas espaciais, exatamente como está aqui. Ó. A parte que envolve o nabla, né, tem um termo que deve ser a corrente J, corrente de probabilidade. E aí vocês mostram que o J é igual menos I φ estrela nabla de φ menos φ nabla de φ estrela. Mas isso não vai ser relevante para a gente agora. O importante para a gente aqui é isso. Rho. Por quê? Porque diferente da mecânica quântica não relativística, né, onde o Rho era estritamente definido positivo, aqui não. Tá? Porque existe um sinal relativo entre esses dois termos na definição do Rho. Então, dependendo do φ, isso daqui pode ser negativo. E essa foi uma das dificuldades de se escrever uma equação para mecânica quântica relativística nessa forma. Tá? Ou seja, você não poderia interpretar essa densidade de probabilidade essa densidade como uma densidade de probabilidade. Um jeito fácil de ver isso é pegar a equação, por exemplo, φ, né, como descrevendo uma equação, uma partícula livre. Eu pego, por exemplo, o caso da partícula livre, onde o φ
de x e t. Meu x, às vezes, eu escrevo com uma seta, às vezes eu escrevo desse jeito, como se fosse um boldface, negrito, mas isso não importa. O fator de normalização, que não interessa aqui, elevado a i, p escalar x, menos i, e, t. Lembrando que eu estou fazendo h cortado e c igual a 1. Tá? Dessa forma, é fácil de ver que a derivada de φ com relação ao tempo, de φ dt, menos ie vezes o próprio φ. A derivada só atua com relação ao tempo nesses termos. Então, cai o menos ie, multiplicando toda essa exponencial, que é a própria função φ de x e t, a própria função de onda. Enquanto a derivada com relação a φ estrela vai cair o oposto, vai cair mais ie, φ estrela, x e t. Tá? Dessa forma, quando você substitui no ρ, na densidade, a densidade que está aqui em cima, I de φ estrela dt, né, vezes φ, o que você vai obter? Então, vamos lá. O ρ vai ser igual I, deixa eu ver uma coisa, escrevi estrela de φ dt, eu tive um sinal, o sinal está diferente. A definição, na verdade, isso aqui é menos ρ, então é só isso que está. Porque como isso aqui é igual a zero no final das contas, tanto faz eu multiplicar por um menos 1 e definir o ρ dessa maneira. Mas isso é definido como menos ρ só para que o φ estrela esteja à esquerda e o φ à direita. O d φ à direita, isso é irrelevante. Tá? Então, se isso é menos ρ, o ρ vai ser quem? O ρ vai ser I φ estrela de φ dt, tá? E, portanto, né, fica fácil de escrever, nesse caso da partícula livre, I φ estrela, d φ dt, quem é? O menos IE vezes o φ, tá? E o outro termo é menos I de φ estrela é IE, só que com sinal menos aqui, vai ficar menos IE φ estrela, deixa eu puxar ele um pouco mais para cá. Toda a equação, senão fica difícil de escrever. Menos IE φ estrela vezes φ. Certo? Tudo bem? Vai ficar negativo, né, professor? No final. Não, aqui é menos IE com I, ó, vamos multiplicar os I's, né? Não, é. I com menos I com menos I é positivo, e I com menos I é positivo. Então, isso dá duas vezes E φ estrela φ. Tá? Estão vendo o problema? Ou não? Deixa eu escrever melhor, isso aqui tá feio. Φ estrela φ. O problema está no seguinte: essa energia é uma energia relativística. Né? Se vocês olharem para a equação da energia lá em cima, que eu coloquei para a relatividade, ela é essa daqui. Tá? Então, quem é E? Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados para obter.
Quando eu tiro a raiz dos dois lados, eu tenho E igual mais ou menos raiz B quadrado mais M quadrado. As duas possibilidades têm que estar incluídas, né? Se eu quero soluções completas, eu não posso ter escolher apenas o mais E. Eu preciso do valor negativo também das energias. Então, esse é um problema para a mecânica quântica relativística, se ela for descrita dessa forma. Porque a densidade que antes eu interpretava como densidade de probabilidade, esse ρ, pelo fato do E agora poder ser negativo, implica que mesmo que o φ estrela φ, módulo de φ quadrado, seja sempre positivo, esse fator na frente aqui estraga tudo. E isso vem justamente por causa desse sinal relativo entre esses dois termos, tá? Cuja origem está associada com uma derivada segunda no tempo da equação equivalente à equação de Schrödinger, que é a equação de Klein-Gordon. Tá? Então, está aí um dos primeiros problemas que essa tentativa de descrever uma mecânica quântica relativística enfrenta. Então, você perde essa possibilidade de interpretar essa densidade como densidade de probabilidade. Bom, Dirac vai tentar algo diferente. Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu qual é o ponto? Claro, esse é um dos problemas, né? Mas eu não vou ficar entrando isso aqui não é um curso de mecânica quântica relativística. Um dia vocês peguem um livro só de mecânica quântica relativística e estudem todos os detalhes, as soluções, os efeitos, mas aqui é outra história. Diga. O livro ele também comenta que o Griffiths comenta, no caso, né, que o Dirac ele também ficou preocupado com o fato de você ter uma derivada segunda no tempo, né, na equação de Klein-Gordon, porque exatamente, isso lhe daria duas soluções, né, para a partícula poder evoluir de duas maneiras, algo desse tipo. Então, o ponto todo para ele consegue identificar, diria que é um excelente matemático, ele consegue identificar que esse problema, esse tipo de desconforto que surge, né, com nesse caso, por exemplo, a densidade de probabilidade, tem uma origem. A origem está no fato de que, na relatividade, espaço e tempo entram no mesmo pé de igualdade, né? Enquanto na mecânica quântica não relativística, as derivadas temporais são derivadas com potência 1, ou melhor, são derivadas primeiras, enquanto as derivadas espaciais são derivadas segundas. Então ele consegue enxergar que o problema tem origem justamente no fato dessa derivada não aparecer em primeira ordem, quer dizer, não ser uma derivada primeira. Tá? E aí ele vai tentar resolver esse problema com uma outra abordagem. Vamos ver como é que é essa abordagem. Vocês entenderam até aqui? Muito bem. Vamos tentar a equação de Dirac. Bom, a ideia do Dirac é a seguinte: tentar construir um operador hamiltoniano que seja linear na derivada temporal. Tá? E ainda assim obter os resultados que você espera da mecânica relativística. Né? A expressão da energia clássica relativística tem que ser recuperada de alguma maneira. Tá? Então ele vai fazer a seguinte coisa: ele vai supor um operador hamiltoniano atuando numa função de onda psi. Eu não vou colocar aqui as dependências espaço-temporais, todo mundo sabe que o psi depende do espaço-tempo. Só que esse operador, ele chutou uma cara para esse operador que seria algo desse tipo. Alfa escalar P, eu já vou comentar sobre isso, B, beta vezes M, atuando em psi. Quer dizer, ele sabe o que ele quer obter, né? Quando ele faz a prescrição do operador do H do lado esquerdo, da energia, né? Identificando com uma derivada temporal, e o
trimomento, identificando com as derivadas espaciais, ele sabe que se ele tiver um H dessa maneira, a energia está aparecendo em primeira ordem apenas, ou seja, só tem uma derivada temporal. E ele vai ver que cada que tem que ter esses alfas e betas para que com isso ele consiga recuperar, né, os resultados da mecânica relativística. Então, o papel dele aqui é descobrir quem é alfa e quem é beta. Como determinar alfa e beta. Beta aqui é só escalar. Tá? Muito bem. Uma coisa que ele sabe também é a seguinte: com essa cara, né, dessa Hamiltoniana, ele não vai recuperar a energia relativística, né, de graça. Ele precisa fazer mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa é pensado de uma forma um pouco fora da caixa. Ele vai aplicar o operador hamiltoniano 2 vezes na função de onda. Tá? Porque quando ele aplicar 2 vezes, obviamente, do lado direito você vai ter produto momento linear com momento linear e massa com massa. Né? E que tem a cara justamente do quê? Da energia relativística. P² mais M². É algo assim que ele quer recuperar. Portanto, o que ele faz é o seguinte: ele pega essa equação de cima, tá? E atua dos dois lados com H. Novamente. Tá? Claro, o H, isso aqui é uma equação de alto valor, você pode, o H ele é tanto o I del T quanto é esse operador que está aqui. Em outras palavras, H, vou colocar em branco. H ao quadrado psi é igual, como H vezes H é alfa, escalar P mais beta M ao quadrado psi. Tá? Escrevendo em termos de componentes, alfa I escalar PI mais beta M ao quadrado psi, e abrindo esse quadrado, né? Bom, para abrir esse quadrado eu vou escrever de outra forma. Eu vou escrever assim: alfa J PJ mais beta M. Por quê? Porque eu não vou querer, como eu quero fazer em termos de componentes, eu não vou querer ter 4 índices I ou 4 índices J. São 2 I e 2 J. Você sabe que eles estão somados. Aqui tem a convenção de soma de Einstein. Tá? E isso tem que recuperar de alguma maneira o quê? A minha equação de autovalores tem que ser a energia ao quadrado relativística, P² mais M². Sim. Tá? Se ele quer recuperar isso, então necessariamente esse produto à direita tem que dar esse P² mais M². Então vamos lá. A² psi. Né? Em termos das componentes eu vou fazer. Então faz os alfa I PI com alfa J PJ. Eu vou ter alfa I, alfa J, PI, PJ. Tá? Beta com beta. Beta ao quadrado, M². Bom. E aí os termos cruzados. Alfa I PI, beta M, mais alfa J. Opa, aqui tem que tomar cuidado. Beta, alfa, J, M, PJ. Tá? Então, os 4 termos aí, tudo isso atuando em psi. Observe que eu tomei muito cuidado aqui em manter a ordem dos alfas e dos betas. Tá? Bom, é claro que ele está fazendo o quê? Que ele está supondo. Se ele colocar simplesmente esses alfas e betas são
C-numbers, né? Números complexos ordinários. E, na verdade, se vocês observarem aqui, ó, o que acontece? Esse termo aqui com esse tem que ser zero. Concordam? Beta ao quadrado tem que ser 1 e alfa I, alfa J tem que ser um delta IJ. Mas como é que você vai ter isso daqui igual a zero? Só se o alfa I beta for igual a menos beta alfa J. Né? E isso você não consegue só com C-numbers, né? Ou consegue? O que vocês acham? Bom, não consegue. Vocês como podem já ter. viu o spoiler. Não. Quem já viu, fica calado. Não vai falar. Eu estou mostrando aqui para quem nunca viu. Tá? Vocês podem tentar. Se você tentar que isso daqui seja apenas números ordinários, complexos, reais, não importa, você vai ver que você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, isso aqui necessariamente tem que ter estrutura matricial. Então, é por isso que eu estou mantendo a ordem dos alfas e dos betas, porque eu não sei se eles comutam ou não. Tá? Então, para chegar onde eu quero, isso aqui tem que ser idêntico a p quadrado mais m quadrado psi. Então, necessariamente, né, eu vou ter que fazer umas identificações. Primeiro, beta ao quadrado tem que ser igual a 1. Não tem jeito. 1, identidade, né? Porque eu sei que trata-se de matrizes agora. Então, o beta ao quadrado tem que ser uma matriz de identidade. A mesma coisa eu vou ter que ter, né? Como eu vou precisar de um p quadrado, então I igual a j, alfa I, opa, aqui eu escrevi, aqui é alfa j. Alfa I e alfa j vai ter que ser um delta IJ, que em componentes nada mais é do que a matriz de identidade, de novo, ao quadrado. Então, alfa ao quadrado também tem que ser identidade. Essa é a primeira coisa. Agora eu vou usar um truque. Eu vou reescrever essa equação de cima, eu vou escrever da seguinte maneira. Tá? Eu vou manter... Deixa eu ver aqui. Eu vou separar esse termo aqui em dois termos distintos. Tá? Quando I igual a J e quando I é diferente de J. Então, para I igual a J, eu vou ter o seguinte. Alfa I ao quadrado, P quadrado. Todo mundo concorda com isso. Tá? O outro termo vai ser alfa I, alfa J mais alfa J, alfa I vezes quem? PI, PJ. PI comuta com PJ, é simplesmente a componente do trimomento linear. Então, são números, né? Se comutam um com o outro. Mas por que eu escrevi dessa maneira? Eu só posso escrever dessa maneira se eu colocar a condição também que I necessariamente menor do que J, para não contar duas vezes. Né? Ou seja, com I menor que J, se você for de 1 até 3, então você vai ter o termo 1, 2, 1, 3. Né? Só que aí vai faltar somar os outros. Né? Vai faltar somar o 2, 1 e o 3, 1, por exemplo. Tá? Por isso eu preciso desse segundo termo aqui, em que eles estão trocados na posição. Os componentes estão trocados, compreendendo? E aí eu cubro todas as possibilidades de alfa I vezes alfa J para todos os I's e J's. I's repetidos estão aqui, I igual a J está aqui, e I diferente de J está aqui, desde que I seja menor que J, para não contar duas vezes. Tá claro isso? Isso é só o primeiro termo daquela primeira linha, né? Isso, só o primeiro termo. E ainda tem os outros que são beta quadrado vezes m quadrado, desculpa. M quadrado. E o outro que é simplesmente Professor, alfa I beta mais beta alfa I M, colocar PI, atuando em psi.
Pronto, aqui está a equação reescrita. Só um instantinho, Marcos. Então, daqui automaticamente você vê αi ao quadrado, né? É o quê? É o produto escalar de alfa com alfa. Então está aqui, alfa ao quadrado igual a 1. Lembrando que alfa é um vetor para mim, só que é um vetor matricial, né? Ou seja, cada componente do vetor é uma matriz. O beta ao quadrado tem que ser 1 também, e aí eu recupero isso. E o resto tem que ser 0, ou seja, isso daqui tem que ser 0 e isso daqui tem que ser 0. Tá? Em outras palavras, αi, αj, mais αj, αi, que a gente define dessa maneira, αi, αj, é o que a gente chama de uma relação de anticomutação, tá? Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? E da mesma forma, eu vou ter αi com beta igual a 0, que é a relação de anticomutação de alfa com beta. Tá? Diga, quem é perguntado, McLean? Isso. A minha Fala, pergunta era Otto. por que necessariamente naquilo ali que você colocou de αi, αj mais αj, αi? Por que você colocou i menor que j? Eu estava pensando que seria algo do tipo i diferente de j, e não necessariamente menor que j. Se eu fizer i diferente de j, né, eu vou ter... Bom, no fim das contas, i é diferente de j, isso eu sei. Mas quando eu abro ele dessa maneira, somando dessa maneira, necessariamente i é menor do que j. Tá? E aí eu estou considerando todas as possibilidades. Entendeu? Eu podia deixar simplesmente αi, αj com i diferente de j. Só que aí eu não ia chegar em conclusão nenhuma. Né? A minha dúvida é justamente como é que saiu da implicação de i diferente de j para i menor do que j? Certo. Então vamos lá. Você entendeu daqui que eu subtraí a parte em que i é igual a j. Tá? Tá correto ou não tá? Até aí tudo bem. Agora você concorda que suponha que i e j fossem só 1 e 2. Vamos abrir isso aqui para você ver como é que fica. αi, αj, né? Isso vai ser igual α1, α1 mais, porque está somado PI e PJ, só que eu vou deixar o PI e PJ para lá, sempre P1, P2. Bom, vamos manter os P, senão você não vai entender. P1 ao quadrado mais α2, α2, P2 ao quadrado mais α1, α2, P1, P2 mais α2, α1, P2, P1. Concorda? Só que P2 e P1 comutam porque são números. Então, deixa assim, P1, P2. P1, P2. Isso é igual, de novo, alfa ao quadrado, P quadrado, mais alfa 1, alfa 2, mais alfa 2, alfa 1, P1, P2. Tá? Então, se eu rotulasse o primeiro como I, o segundo como J, eu tenho que necessariamente dizer que I é menor que J quando eu estou abrindo a soma. Tá? Eu estou simplesmente separando em dois grupos. Um que o I vem antes e o J depois, e o contrário. Nada mais do que isso. Eu ia chegar à mesma conclusão se eu fizesse explicitamente, entendeu? Mas eu só quis escrever assim para ficar compacto. Né? Se eu colocasse, em vez de apenas dois índices, 1 e 2, colocasse 3, você ia ter outros termos assim. Ó. Alfa 1, alfa 3, mais alfa 3, alfa 1, P1, P3. E depois, alfa 2, alfa 3, mais alfa 3, alfa 2, P2, P3. Concorda? Bom, agora eu escrevi tudo explicitamente. Eu não queria fazer isso, por isso que eu escrevi daquele jeito, só isso. Entendi. Tá?
Então vamos apagar isso aqui que é feio escrever desse jeito. A gente tem que escrever sempre de uma maneira mais compacta. Professor, é Ficou justamente. claro? Fala. Não, eu ia perguntar, é justamente por causa dessas relações de comutatividade que o senhor acabou de escrever aí, que você também conclui que isso não pode ser números, né? Porque se fossem números, por exemplo, um número qualquer, um número real qualquer, ou com até complexo, esses produtos seriam iguais, né? Comutariam, né? Não, claro, exatamente. Você vê que com números você não vai chegar a lugar nenhum, mas o que eu quero dizer é o seguinte: antes de fazer toda essa brincadeira, você já tem que tomar um cuidado de não mexer nas posições. Né? Se você mexe nas posições, você já está supondo que são números simples. Você não pode fazer isso. Por isso que eu mantive as ordens aqui, entendeu? Mas quando você concluir, isso não pode ser número, será que pode ser matrizes? E aí você vê, matrizes pode, porque matrizes eu posso impor condições como essa. Tá? De outra forma, o alfa teria que ser nulo e aí o beta estaria indeterminado. Né? Se os alfas fossem nulos, vamos lá. O que acontece se os alfas fossem nulos? Se os alfas fossem nulos, você já ia ter isso aqui zero. Lascou, né? Então não ia dar. Com números não dá certo, não tem jeito. Qual era o termo que ia dar zero? Se o alfa é zero, o termo b quadrado é zero. Bom, não tem saída. A saída é essa, é lidar com esses coeficientes como matrizes, e essas matrizes têm que obedecer essas relações que são chamadas relações de anticomutação. Tá? Essa foi a grande sacada de Dirac. E o mais legal é que não é só isso. Né? Essas relações de anticomutação, elas vão ter implicações. Né? Então, a primeira coisa, alfa e beta são matrizes. Se são matrizes, elas atuam em algum vetor. Tem que ser um vetor coluna. O psi não é simplesmente uma função, como era uma função de onda, né? No caso da equação de Schrödinger, e nem como no caso da equação de Klein-Gordon, que o φ não precisava ter uma estrutura vetorial, ele podia simplesmente ser uma única função. Tá? Então é a primeira novidade. Essas soluções para a equação de Dirac necessariamente têm uma estrutura, né, de um vetor num espaço vetorial. Nesse caso vai ser um espaço vetorial complexo, o que a gente vai chamar de spinor por razões óbvias, mas tem a ver com o espaço do spin. Ok. Tem outras propriedades dessas matrizes que eu não vou aqui entrar, mas vocês podem tentar mostrar, não é muito difícil. Tá? Primeira coisa, vocês podem mostrar, vou deixar como exercício de casa. Mostre. Não é para entregar, não, mas se vocês quiserem se divertir. E alfa I e beta são hermitianas. Tá? Lembrando que uma matriz hermitiana significa o quê? Que alfa I Dagger igual a alfa I e beta Dagger igual a beta. É isso que quer dizer. Tá? E tem traço nulo. Tá? Ok. Isso é uma das coisas que vocês podem mostrar. A outra, né, como elas são, essas matrizes têm que ter dimensão par, né, porque para ter traço nulo, necessariamente você vai ver que elas têm que ter dimensão par. Se você tem um conjunto completo de matrizes. Né? E elas possuem alto valor, mais ou menos um. São várias coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que eu vou precisar para mostrar o que vem a seguir. Tá? Elas têm dimensão par, têm autovalores, mais ou menos um é algo que eu vou usar aqui. Então, alfa e beta
autovalores, mais ou menos 1. Então vamos lá, por que isso é importante? Porque eu tenho que fazer uma pergunta, né? Eu estou querendo achar uma solução para uma equação que eu quero que seja a equação que represente uma partícula relativística, chamada equação de Dirac, e eu preciso saber qual é a dimensão desse vetor, qual é a menor dimensão possível. Tá? E para isso eu preciso saber qual é a menor dimensão possível para quem? Para os alfas e para os betas, que são eles que atuam nesses vetores. Tá? Então a pergunta que fica aqui é: qual a menor dimensão possível para alfa e beta? A gente já tem alguns candidatos. Né? Primeiro, se ela tem que ser dimensão par, a dimensão menor poderia ser 2. Não é? Então vamos pensar nos alfas. E eu conheço matrizes de dimensão 2 que formam um conjunto completo de matrizes. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e beta. São 4 matrizes, na verdade. Eu posso associar, por exemplo, alfa 1 com a matriz de Pauli sigma 1, que são matrizes 2 por 2. Alfa 2 com sigma 2 e alfa 3 com a matriz de Pauli sigma 3. Então, para o beta só resta quem? Um conjunto completo de matrizes, álgebra linear. Vamos lá, pessoal. A identidade. Identidade 2 por 2. Tá? Agora eu pergunto para vocês, por que não pode ser? Porque isso daqui não representa uma possibilidade real. O anticomutador das matrizes de Pauli não dá zero, né? Como precisaria que desse? Não, o anticomutador das matrizes de Pauli não é o problema. Você pode fazer isso e testar. O problema é que o beta é uma identidade. E olha o beta com relação ao alfa. O anticomutador de alfa, com qualquer uma dessas matrizes alfa, com beta tem que ser nulo, ou seja, vamos pegar o alfa 1. Alfa 1 com beta mais beta alfa 1 tem que ser 0. Isso é a condição. Certo? Mas se beta é identidade, então alfa 1 vezes beta é alfa 1. Beta vezes alfa 1, de novo, é alfa 1 igual a 0. Isso só é verdade se alfa 1 igual a 0. Isso é um absurdo. Isso aqui só para exemplificar. Não pode. Tá? O beta, na verdade, ele comuta com qualquer uma das matrizes. Né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, porque é identidade. Então, se não pode ser dimensão 2, isso implica que a menor dimensão não 4 fatorial, 4. E isso implica também que o psi possui 4 componentes. Quatro componentes. Então, Dirac se depara com essa coisa, essa função. Veja bem, ele conseguiu chegar onde ele queria. Ele tem um operador linear no tempo, ele só precisa atuar 2 vezes com esse operador, né, na função de onda, para que ele obtenha a equação relativística, tá? Da energia. Só que ele chega à conclusão de que essa função de onda ela é um vetor e que tem que ter 4 componentes. Tá? Se ele queria descrever, por exemplo, o elétron, como é que ele vai descrever o elétron com 4 componentes? Né? Com 2 ele até consegue. Uma componente está associada com o spin para cima do elétron e a outra com o spin para baixo. Daqui a pouco a gente chega lá. Vocês já sabem o que vai implicar isso, mas vamos com calma. Então vamos continuar. Então a menor dimensão é 4. Vamos pegar uma
uma chamada representação para essas matrizes. Eu digo representação, mas aqui não tem o mesmo significado de representação de um grupo, porque essas matrizes elas não têm nada a ver com algum grupo de transformação. Tá? Elas têm a ver com uma álgebra chamada álgebra de Clifford, mas não tem nada a ver com a álgebra de Lie. Tá? Então, representação aqui é só uma palavra para dizer que eu posso representá-las de formas diferentes. Tá bom? Sem mudar a física. Isso tem a ver com a maneira que eu escolho o meu psi. Quem são as componentes do meu psi. Então, cada representação vai ter a ver com essa escolha. Não vai mudar nada do que a gente fez até agora. As matrizes alfa continuam te comutando com as beta e alfa continuam te comutando com alfa. Mas eu posso representá-las de maneiras diferentes. Uma das convenções é a chamada convenção de Bjorken, para escrever essas matrizes de uma forma específica. Bjorken, juntamente com outro físico, Drell, escreveram um dos livros, né? Bjorken e Drell, na verdade. A convenção de Bjorken e Drell. Tem um livro de teoria quântica de campos, que é um livro antigo. Cheguei a usar na minha pós-graduação, mas hoje em dia Professor, quase ninguém usa. Diga. Aproveitando aí antes que o senhor inicie, para quem está saindo desse curso, o senhor recomendaria assim, algum livro de introdução à teoria quântica de campos? Para esse intervalo, assim, antes de entrar na pós-graduação, algum material que você acha que vale a pena? Tá saindo do curso, mas vai sair do curso por quê? Não acabou ainda? Não, estou falando sair, terminando a disciplina de partículas, né? Para não ficar no limbo até iniciar a pós-graduação. Certo. Se você não vai começar ainda a pós-graduação nem nada, tem vários livros de teoria quântica de campos que são fantásticos. Né? Eu uso vários. Né? Os que eu mais gosto, tem um que ele é todo formalismo canônico, né? Que ele é um pouco mais digerível para quem não quer entrar direto nas integrais de trajetória, mas não é o que eu mais gosto, que é o Mundell e Shaw. Mas ele é muito bom assim para você ter do lado para consultar algumas coisas. E o princípio dele para você entender a quantização canônica. Tá? Mas os livros que eu acho fantástico é o do Peskin, né? Michael Peskin, e tem um que são as notas dos cursos do Sidney Coleman. São mais, tem um que é muito bom também, que é do Schwartz. Schwartz é um professor lá de Harvard. Esses 3 livros são excelentes. E tem outros que são como é que é a teoria quântica de campos para dummies, essas coisas aí. Friendly, como é que é? Quantum Field Theory, Friendly Quantum Introduction to Quantum Field Theory. Tem esses aí que, quando o cara não está conseguindo pegar mesmo, ele vai para esses outros. O cara abre todas as contas. Né? Eu já achei as notas do Coleman e deixei os outros salvos aqui para olhar depois. Agora, livros realmente bons em termos de conteúdo físico, Peskin, Coleman e Schwartz. Tá? O Schwartz, inclusive, ele faz até uma introdução ao modelo padrão, mas enfim, não. Mas vamos lá, continuemos. De pré-requisito, professor. Dá para seguir? Não, se você já viu teoria quântica de campos, se você já viu mecânica quântica, tranquilo. Obrigado. Então, onde eu defino essas matrizes sigmas, como sigma x na direção I, sigma y na direção J, sigma z na direção K. Tá? Essa é a convenção utilizada no livro do Bjorken e Drell. Tá? A gente usa uma definição, porque essa definição é o que vai permitir a gente escrever não só a equação de Dirac na forma canônica, como também as lagrangianas, né, que envolvem partículas de spin meio, que vai ser a seguinte definição. Ao invés de usar alfa e beta,
vai usar o que a gente chama de matrizes gama, as famosas matrizes gama de Dirac. Gama mi é definido como a componente zero. Gama zero é o beta, e a componente trivetorial é beta vezes alfa. Tá? E aí, usando as matrizes alfa e beta nessa notação que eu coloquei em cima, essas matrizes gama vão ser o seguinte: gama zero vai ser igual identidade, 2 por 2, lembrando, 0, 0, menos identidade, 2 por 2. Eu não vou ficar escrevendo sempre esse 2 por 2, quer dizer, o gama zero é idêntico ao beta, se você olhar lá em cima. Às vezes eu vou escrever só 1 e menos 1, mas você tem que subentender que essas matrizes gama têm 4 componentes, são matrizes de dimensão 4. Então é óbvio que isso daqui são matrizes bloco diagonais, né? Onde os blocos têm dimensão 2. E os gama I, 0, sigma, deixa eu tomar cuidado aqui, sigma I menos sigma I, 0, que é o beta vezes o alfa, produto do beta com alfa. Se você fizer, vai dar essas matrizes aqui, tá? Agora uma coisa que é importante ressaltar já desde cedo. Esse índice μ é um índice de Lorentz, mas isso não significa que a matriz gama é, ao pé da letra, um vetor de Lorentz. Tá? A matriz gama não se transforma por Lorentz, no sentido estrito da palavra. Mas essa matriz gama, sanduichada por campos apropriados, como a gente vai ver a seguir, permite definir, sim, um quadrivetor, um pseudo-vetor, pseudo-escalar e assim por diante. Mas isso eu deixo um pouco mais para frente quando eu falar das correntes. Tá? Então tome cuidado. Ele tem esse índice μ, mas ela não é necessariamente um vetor de Lorentz. Muito bem. Então, se a gente pegar a equação de Dirac que está escrita lá em cima, a gente pode escrevê-la na forma covariante. Então, é isso que eu vou fazer a seguir. E aí eu vou poder discutir algumas coisas. A gente nem mostrou ainda que ela é uma boa equação para mecânica quântica relativística, né? Tenham paciência. Vamos com calma. Equação de Dirac é H psi, né, igual a alfa escalar P mais beta M psi, certo? Eu quero escrever em termos dos gama mi. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu multiplicar pela esquerda por beta, certo? Eu vou ter o seguinte. Colocando o H como I del del T de psi, o H é I del del T atuando em psi. E lembrando que o beta vezes alfa e o P como menos I nabla, então fica assim, menos I beta vezes alfa escalar nabla, tá? Substituir o P pelo operador P, tá? Mais beta ao quadrado M psi. Certo? Ok. Beta vezes alfa é a componente, está vendo aqui, ó, componente gama trivetorial, quer dizer, o gama I. Né? Então, e o beta é o gama zero. Então, isso pode ser escrito assim. Se o beta é o gama zero, então fica I gama zero, del zero, psi, concordam? Del zero é o del T. É igual a menos I beta vezes alfa, esse que está aqui em cima. É o gama trivetor, eu posso escrever assim, produto escalar nabla. Beta ao quadrado é 1, só que é 1 identidade, né? Uma identidade 4 por 4. Então eu escrevo M,
Eu vou escrever uma vez aqui, mas nunca mais vou fazer isso. Porque M vezes identidade é o próprio M, eu vou subentender que isso daí está multiplicando uma matriz identidade. Tá? 4 por 4. Vezes psi. Tá? Agora passa tudo isso para o lado esquerdo da equação. Então eu vou ter I gama 0 del 0 mais gama baixo menos M, tudo isso torno em psi igual a 0. Tá? Bom, se você lembrar que o mais gradiente é igual a menos, lembrando, vou colocar de novo, mais uma vez aqui. O del mi é igual a del 0, né, mais gradiente. Então, como é que eu posso escrever essa equação que está aqui em cima? Eu posso escrever assim: I gama mi del mi, concordam? Menos M igual a 0. Tá? Todo mundo concorda? Essa daqui é a equação de Dirac, uma forma chamada covariante. Covariante porque está escrito em termos dos índices de Lorentz contraídos. Não, professor, eu ia perguntar se a forma contravariante só vai trocar os índices ali do gama com a derivada, a posição, né, do subscrito e do superscrito. Ou não tem uma? Não, o que é forma contravariante? Não tem forma. Chamar de forma covariante não tem nada a ver com componentes covariantes ou contravariantes. É covariante no sentido de estar escrito em termos de índices de Lorentz contraídos. Tá? Ou, em outras palavras, escrito em termos dos índices de Lorentz, porque aí é nítido você olhar para uma equação e saber se ela é invariante ou não de Lorentz. É isso que eu quero dizer. Certo. Bem? Porque se você olha para a equação de Schrödinger, não tem nada óbvio ali. Na verdade, a equação de Schrödinger não é invariante, porque ela é escrita de novo. A parte temporal não está no mesmo pé de igualdade da parte espacial. Então, obviamente, não é uma equação covariante. Mas a de Dirac, se ela representa uma função de onda relativística, ela tem que estar escrita de uma forma covariante. Assim como a equação de Klein-Gordon lá em cima. Quer ver? A equação de Klein-Gordon, não cheguei a comentar, mas se você olhar, ela está escrita numa forma covariante. Eu posso olhar para isso daqui e reescrever da seguinte forma. Tá? Isso pode ser escrito assim. Del mi de φ, né, com sinal menos, passo menos m quadrado φ igual a 0. Então isso aqui fica a mesma coisa que del mi. Ops. Mais m quadrado φ igual a 0, que geralmente é escrito como box, mais m quadrado φ igual a 0, onde o box é definido como del mi, que é também definido às vezes simplesmente como del 2. Então, são as várias formas de escrever. Ela está numa forma covariante, se você olhar. Tá? Os índices de Lorentz estão explícitos, você pode dizer que isso daí é uma equação invariante de Lorentz. Tá? Porque o φ, primeiro, é uma função escalar. Tá? E o dmi está contraído com dmi, e massa é um escalar de Lorentz. Então, toda equação, na verdade, aqui é um invariante de Lorentz. O caso da equação de Dirac é um pouco mais complicado, porque no caso da equação de Dirac, você mostra que a lagrangiana é um invariante de Lorentz. Tá?
Por outro lado, o psi não é um invariante de Lorentz. O psi é uma solução de uma equação que vem de uma lagrangiana invariante. Mas o psi ele se transforma por Lorentz, é outra coisa. O campo escalar φ não. O campo escalar φ é um escalar, significando que a sua forma é mantida mesmo depois de uma transformação de Lorentz. Como um escalar qualquer, como massa, temperatura e assim por diante. Só que é um campo, né? Depende das coordenadas do espaço-tempo. Mas a sua forma é mantida invariante. Bom, tem todo... Você pode colocar isso tudo de uma maneira matemática formal, eu não vou fazer aqui para não ocupar nosso tempo, né? Não tenho todo esse tempo, mas eu acho que a informação já é suficiente para vocês, né? A gente não vai usar isso num primeiro momento. Quando eu precisar usar, eu chamo atenção para o que é importante. Diga. Eu queria fazer uma pergunta, acho que mais ou menos você já explicou, mas é só para ter certeza. Essa solução da equação de Dirac, ela tem 4 componentes, né? Apesar da gente saber que não são quadrivetores, no sentido lá de Lorentz, da relatividade, mas eles teriam, naquele sentido das transformações, não, né? Também não tem invariância. Isso vai... veja, um quadrivetor ele se transforma por Lorentz, a gente já viu como. Tá? São aquelas matrizes lambda mini. O spinor de Dirac também vai se transformar por Lorentz, mas não como um quadrivetor. Ele tem a sua forma própria de se transformar. Eu não vou mostrar isso aqui porque é um pouco mais... A gente mostra isso no curso de teoria de campos, né? Possivelmente se mostra no curso de mecânica quântica 2 da pós-graduação. Acho que quem dá a parte de mecânica quântica relativística deve mostrar isso. Mas aqui eu não vou entrar. Se eu precisar em algum momento, eu comento lá na frente. Não que isso não seja importante, é importantíssimo. Mas eu não vou entrar nos detalhes aqui, é isso que eu quero dizer. Tá? Não agora. Se entrar, vai ser algum momento mais na frente. Tá bom? Principalmente porque eu vou precisar falar da invariância de Lorentz da Lagrangiana. Então lá na frente eu comento sobre isso. Tá bom? Então tá, essa é a equação de Dirac na forma covariante. Tá aí. Tá? Bonita, né? I gama mi d mi menos m psi igual a 0. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Deixa eu ver se vai dar tempo de falar. Sim, da corrente, né, e da densidade de probabilidade. Tá? Ok. Agora, como a gente está renomeando essas matrizes, né, está passando de alfa, J e beta para gama, a gente precisa saber como é que isso fica quando eu escrevo em termos das matrizes gama. Então, se vocês usarem aquela prescrição que foi dada acima de beta vezes alfa são as componentes espaciais das matrizes gama e beta é a componente temporal. Então, vocês façam os produtos com essas relações de anticomutação e obtenham o seguinte. Tá? Relação de comutação. Ou vocês podem mostrar explicitamente, né? Vocês escolhem 2 Gemini. Lembrando, claro, que isso está sempre multiplicado por uma matriz de identidade 4x4. 2 Gemini vezes uma identidade 4x4. Porque cada uma dessas componentes das matrizes gama é uma matriz 4x4. Gama 0 é uma matriz 4x4, gama 1, 2 e 3 são matrizes 4x4. Tá? Então, produto de duas matrizes 4x4 tem que dar uma matriz 4x4, não pode ser só um 2 Gemini aqui. Então, isso está multiplicado pela identidade. Tá? E algumas propriedades importantes que vocês também podem brincar e mostrar, mas que eu só vou utilizar aqui. Por teoria de campos, acho que a gente mostra uma ou outra e pede para vocês mostrarem o resto. É muito simples. Então, você pode mostrar, por exemplo, que o gama 0 Dagger é gama 0, ou seja, o gama 0 é hermitiano. Tá? Componente 0 das matrizes
gama hermitiano. Já o gama K, que é beta, alfa K, Dagger, que é a mesma coisa que alfa K Dagger, beta Dagger. A gente já viu que o beta é hermitiano e o alfa também. Então isso dá alfa K beta. Só que o alfa anticomuta com beta, portanto isso daqui é menos beta alfa K. E portanto, gama K Dagger é igual a menos gama K. Legal, né? E tem um jeito compacto de descrever essas duas relações, gama zero Dagger igual a gama zero e gama K Dagger igual a menos gama K, que é a seguinte: gama mi Dagger é igual a gama zero, gama mi, gama zero. Tá? Só abrir. Põe mi igual a zero, como gama zero vezes gama zero é 1, então gama zero Dagger igual a gama zero. Põe mi igual a K, aí você usa a relação de comutação, de anticomutação que está ali em cima, e você mostra que isso vai dar menos gama K. Tá? E isso daqui independe da forma que eu escrevo as minhas matrizes gama. Eu escolhi aqui escrever, né, na convenção de Bjorken e Drell, mas isso aqui vale para qualquer representação dessas matrizes gama. Tá? Então isso aqui é independente de representação. Ou convenção, se você preferir. É um resultado que não depende qual a forma que você escolhe para escrever as matrizes gama. Tá bom? Bom, temos tempo ainda, então eu vou mostrar agora a questão da... primeiro, eu vou precisar definir um camarada que a gente chama de psi barra e obter a equação conjugada de Dirac. Depois de obter a equação conjugada de Dirac, aí sim a gente pode escrever a densidade de probabilidade, né? e ver que a equação de Dirac, comparada com a equação de Klein-Gordon, tem uma vantagem. Só que é uma vantagem, na minha opinião, um tanto ilusória. Né? Vamos ver. Então, da equação de Dirac, vamos escrever explicitamente. I, peraí, gama mi, del mi, psi, eu vou escrever em termos das componentes. I gama zero, del t, psi, mais I gama k, del xk, psi, menos m, psi, igual a zero. Tá? Eu vou tirar o hermitiano conjugado dessa equação. Tá? Então, o hermitiano conjugado é transpor e tirar o complexo conjugado. O complexo conjugado de I é menos I. Né? O gama Dagger, gama zero Dagger, né? Vai dar o próprio gama zero, mas você tem que ver aqui o seguinte, e aqui é que vocês têm que tomar cuidado. Isso aqui é um produto de uma matriz por uma matriz coluna. Né? E lembra, quando você toma a transposição, você tem que tomar a transposição desse produto. Então isso aqui vai ficar, na verdade, del t de psi Dagger vezes o gama zero Dagger, que é o próprio gama zero. O outro termo é menos I, de novo, del xk psi Dagger, gama k Dagger. Menos m, o m é um escalar real, psi Dagger, igual a zero. Tá? Bom, aí a gente usa o que eu acabei de colocar lá em cima, o gama zero Dagger é igual ao gama zero,
E o gama K dagger é menos gama K. Agora, olha o problema. Tá? O problema está nesse sinal de menos na matriz gama K. Por quê? Esse sinal impede que nós escrevamos. Ixi, minha letra está horrível. Isso nos impede de escrever o seguinte. Quer dizer, eu sempre quero escrever uma coisa que seja uma forma covariante. Mas como eu estou falando do psi dagger, como que a gente escreveria esse termo que tem as derivadas? Seria algo do tipo i ou menos i, tanto faz? Del mi psi dagger. A gente queria que fosse um gama mi aqui. Só que esse sinal menos complica tudo. Por quê? Com esse menos dá um mais. Aqui dá menos. Mas como eu estou falando de derivada, então o sinal da derivada espacial tem que ser idêntico ao sinal da derivada temporal, como era no caso da equação de Dirac. Se eu escrever desse jeito e eu tentar abrir isso aqui, o que vai dar? Vai dar I, del zero, que é del t, psi dagger, gama zero. E eu deixo para colocar o sinal daqui a pouco. A derivada que está na forma com o índice covariante aqui, índice aqui embaixo, tá? Envolve um nabla positivo, então é um nabla positivo de psi dagger, né? E o gama zero, o gama, então aqui eu posso chamar de del K, gama K, né? Sinal positivo, tá vendo? Então, se eu abrir isso daqui, eu tenho isso, que não é o que está escrito aqui. Eles têm um sinal relativo menos, porque menos com menos é mais, é que tem um menos. Compreende? Então, essa equação aqui não tem um jeito, não tem como escrever de uma forma covariante. Então, tem alguma coisa aí que não está bem. Tá? Mas tem um jeito de consertar isso. Tá? Que é o seguinte. Vamos multiplicar toda a equação por gama zero pela direita. Tá? Tem várias maneiras de justificar e fazer isso. Aqui eu estou fazendo de uma maneira. Tá? Mas vamos multiplicar toda essa equação por gama zero pela direita. Ou seja, vou pegar isso daqui, essa equação toda, multiplico por gama zero pela direita. Tá? Então eu vou ter a seguinte coisa. Menos I del psi dagger del t gama zero. Tá? É isso, né? Só que vou deixar isso aqui assim, dessa maneira. Um gama zero. Mais I. Porque eu estou pegando esse sinal menos, com esse menos estou transformando em mais aqui. Mais I del psi dagger del x. Gama K, gama zero. Menos M psi dagger gama zero. O lado direito, como é zero mesmo, multiplicado por gama zero, continua zero. Certo? E aí eu uso o seguinte truque. Tá? Eu vou inserir aqui, nesse ponto, eu vou inserir esse produto, gama zero vezes gama zero. Porque gama zero ao quadrado é 1. Tá? Gama zero é o beta, lembra? Beta ao quadrado igual a 1. Então, não estou fazendo nada, estou multiplicando por 1. Só que agora eu fico com gama zero vezes gama zero, gama K, gama zero. Só que quem é gama zero, gama K, gama zero?
Gama zero, gama K, gama zero é quando o Mi aqui é igual a K. Não é? Certo? Então ele me dá o quê? Gama zero, gama K, gama zero. Cadê? Sim, esqueci do... Sim, certo. Gama zero, gama K, gama zero é o gama K Dagger. Um sinal... O quê? Gama K Dagger é menos gama K. Não é? Ou seja, gama zero, gama K, gama zero é igual a menos gama K. Então eu posso escrever esse produto aqui. Deixa eu assinalar aqui para vocês verem. Esse gama zero vezes gama K, gama zero, eu substituo por menos gama K. E aí eu fico com a seguinte equação. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou fazendo. Menos I. Vou colocar o menos aqui, fica menos I. Del psi Dagger. Del xk. Gama zero. Gama K. Menos M. Psi Dagger. Gama zero. Igual a zero. Entenderam? O procedimento foi multiplicar por gama zero pela esquerda e utilizar aquela equação lá em cima, né? Multipliquei pela direita, gama zero. A equação que eu tinha, que não era conveniente porque eu não posso escrever isso, eu multipliquei ela toda por gama zero. Depois de multiplicar por gama zero, eu introduzi aqui a identidade, só que a identidade na forma de gama zero vezes gama zero. E aí o que eu tenho aqui? Gama zero, gama zero, gama K, gama zero. Quem é gama zero, gama K, gama zero? Gama zero, gama K, gama zero, como eu acabei de colocar aqui, é só colocar o índice Mi aqui igual a K. É igual a gama K Dagger, só que gama K Dagger é menos gama K. Então, esse produto aqui, gama zero, gama K, gama zero, eu substituí por menos gama K. Né? Menos aqui vai dar um menos aqui, que foi o que eu coloquei na frente, gama K. E esse gama zero sobrou aqui no meio, tá aqui, ó. Tá? Calma, deixa eu ver aqui. Tinha um gama zero ali antes, não era? Aí tinha um gama zero, gama K, ou o gama zero surgiu o da esquerda? Não. A única coisa que tinha aqui é o que está em branco. Tudo que está em branco é o que tinha aqui. Fiz nada. Aí eu introduzi esse lilás aqui, que é a identidade. Multipliquei aqui, nesse ponto. Entre a derivada do psi Dagger e o gama K, eu coloquei gama zero vezes gama zero. Concorda que isso é identidade, né? Só uma continuada aí. Se o senhor colocou meio que sanduichou, assim, fazendo dizer, o Deixa eu fazer K. explicitamente, porque eu estou vendo que você está com dificuldade. Então, vou fazer explícito aqui. Vou fazer o seguinte, copiar essa parte aqui. Copiar. Colar. Cola aqui. Aí. Caramba, o que é isso aqui? Já é outra coisa. Apagar aqui. Então, eu vou copiar o que eu tenho em cima. É gama K, gama zero. Concorda? Menos M, psi Dagger, gama zero, igual a zero. Agora eu vou introduzir aqui um gama zero, gama zero. Isso daqui é menos gama K. Então fica gama zero menos gama K, o menos veio para cá. Na verdade aqui era mais, né? Se você olhar aqui, ó, era mais. Estou copiando de cima aqui, introduzindo gama zero nesse ponto. Tá? Só que gama zero, gama K, gama zero é menos gama K, é aquela relação que está lá em cima. Tá? Entendeu agora? Entendi. Eu tava vendo como se o gama zero da direita que tá ali, ele já estivesse na equação, é por isso que tava no lugar. Ok, então vamos seguir.
Vamos seguir. Bom, agora olhando para essa equação, eu tenho uma equação que agora os sinais estão, beleza, menos e menos, eu já posso pensar em escrever da forma conveniente. Só que em vez de ter o psi-Dagger, eu tenho agora psi-Dagger gama zero, psi-Dagger gama zero, psi-Dagger gama zero. Então eu defino psi barra como psi-Dagger vezes gama zero. E aí eu tenho uma equação, que é a equação conjugada, menos i, del psi barra del t vezes gama zero, menos i, del psi barra del xk vezes gama k, menos m psi barra igual a zero. Que na forma, que agora eu posso escrever com variante, isso me dá menos i del mi psi barra gama mi menos m psi barra igual a zero. Como é tudo menos, multiplico por menos 1 a mais. Essa é a equação de Dirac conjugada, que às vezes a gente escreve assim, psi barra à esquerda e né, gama mi del mi mais m igual a zero. Sendo que essa seta em cima do delta só está indicando em que sentido ela está atuando. Ela está atuando no psi barra que está à esquerda. Tá? Mas é só um jeito de escrever. Tá bom? A equação mesmo explícita é essa daqui. Isso aqui é só um símbolo que indica que a derivada está atuando no psi barra. Tá? E veja que não é mais a fácil colocar o matriz... psi barra na direita, não? Não, ele está aqui. Não, como colocar a direita? Como assim? O que você está falando? Colocar o psi barra na direita dos termos. Como assim colocar a direita? Eu não posso do mexer na... parênteses. A direita do parênteses. Direita onde você está falando? Aqui? É. Não, eu não posso colocar o psi Não? barra aqui. Psi barra tem uma estrutura vetorial, né? E eu estou passando por uma matriz gama mi aqui. A matriz gama mi tem estrutura matricial. Então, isso aqui é um vetor linha, porque lembra, ele tem um transposto, ele é o Dagger vezes gama zero, então ele tem um transposto. Se ele era um vetor coluna, ele se tornou agora um vetor linha. Um vetor linha vezes uma matriz. Eu não posso mudar a ordem disso aqui. Entende? Não, eu entendi qual foi a sua dificuldade. É que você está pensando nisso, são só funções. Não, isso não é só função. Isso é uma função que tem uma estrutura matricial. Eu não posso colocar onde eu quiser. Do jeito que eu derivei aqui, a posição dele é a esquerda. Tá bom? Então não tem jeito, tem que ser. Entendi. Essa daqui é a equação de Dirac conjugada. E, na verdade, é importante que eu introduza o psi dessa maneira, como um psi barra dessa maneira. Tá? Porque quando você estuda a transformação do psi, né, e aí você vê como é que o psi Dagger se transforma, né, você vai ver que o psi Dagger, psi não é um invariante de Lorentz, mas o psi barra psi é um invariante de Lorentz. Professor, diga. Uma pergunta. Lá em cima, quando o senhor escreveu a equação de Dirac normal, aquela forma covariante, essa aí seria o equivalente dela para o psi-conjugado, né? Naquele caso, que quando o senhor Cadê? A escreveu... equação está aqui em aí, cima, tá vendo? por que o M fica... Bem, talvez seja bobagem, mas o M ele também fica multiplicado pelo I, e lá não, né? O I só fica no primeiro termo, né? Tem uma explicação do porquê? Não, peraí, eu multipliquei o... Deixa eu ver, em algum lugar então Aí eu no devo ter balãozinho. perdido um I. Não, acho que eu fiz... passei algum I errado, desculpa. O M não tem I nenhum, né? Pelas derivações ele não deve ter I nenhum. Deixa eu ver aqui.
aqui, ó, não tem, desculpa, eu estou falando besteira aqui. Na hora que eu coloquei o I aqui, eu coloquei ele em evidência, mas é óbvio que ele não atua no I, tá vendo? Ele atua só onde tem as derivadas. Ó. O I só está onde tem derivadas. Na hora que eu escrevi aqui, eu coloquei como se ele atuasse em tudo. Isso foi um erro. Tá? O I aqui... Desculpa. Foi um erro besta, né? Que alguém podia ter falado antes. Ainda bem que você observou agora. É I gama zero e I gama... Então fica... E eu fui escrevendo errado o resto da... Ainda bem que você notou. Hein? É I gama mi de mi menos M, não o I multiplicando tudo. Desculpe. Tá? Foi um errinho que eu cometi lá em cima, eu propaguei e eu cometi aqui embaixo de novo, né? Porque aqui, ó, aqui eu escrevi certo. Tá vendo? Mas na hora de escrever a equação, eu puxei o I para fora. Ah, não, aqui tá certo, aqui tá. Aqui o I tá atuando só na derivada. Tá? É lá em cima só que eu escrevi errado. Tá? Puxei o I para fora, multiplicando todo mundo. Era para multiplicar só as derivadas. Pronto. Mas você entendeu, né? Não tem grandes coisas por trás disso. É só prestar atenção. Entendi. É porque eu pensei pensei na lógica da mecânica quântica, né? Que geralmente é justamente isso aí que você fez que acontece, né? O operador, quando você está trabalhando, por exemplo, no espaço dos bras, né? O operador, você vem primeiro o bra e o operador em seguida, né? Aí veio isso na cabeça e por coincidência eu lembrei, né? Da outra expressão que o i ficou fora de tudo, não ficou igual, né? Igualzinho com exceção da inversão, né? Dos termos. Bom, vamos fazer só mais uma coisa, tá? Bem pouco mesmo, acho que dá menos de uma página, só para encerrar a aula de hoje, para falar da densidade de probabilidade. Então, quando o Dirac obteve tudo isso, o objetivo dele agora é ver se o resultado que ele obteve é compatível com uma densidade de probabilidade positiva. Tá? Então, o que a gente vai fazer é pegar a equação de Dirac. Então, tomemos. Seguinte coisa. Pega a equação de Dirac, que é I, del mi, I, gama, I, del mi, gama. Oh, diabo. Si, menos M. Acho que eu já tô cansado. I, gama, mi, del mi, menos M, psi, igual a zero, essa equação de Dirac para o psi, e multiplica pela esquerda por psi barra. Tá? E faz a mesma coisa com a equação conjugada, só que agora multiplicando pela direita por psi. A equação conjugada é psi barra I. Vou escrever desse jeito, vocês entendem já tudo aqui. Mais M. E multiplica pela direita por psi. O lado direito não importa porque é zero. Tá? E soma as duas. Certo? E você vai ter TI psi barra gama mi de mi psi. Certo? Duas vezes, na verdade. Bom, não duas vezes, porque um deles está... Vamos fazer com cuidado. Um deles é de mi psi barra, certo? Vezes gama mi psi. Tem que tomar esse cuidado. O termo de massa é zero, porque é psi barra m psi nas duas equações, só que uma tem o sinal menos e a outra tem o sinal mais, então isso é zero. Tá? Essa soma é zero. E vamos observar que essa soma desses dois termos nada mais é do que I de mi psi barra gama mi psi igual a zero. Tá? O I aqui é irrelevante, posso tirar ele da equação. Pode. A equação é zero mesmo, então multiplicar por I ou dividir por I, tanto faz.
E com isso, eu consigo definir a minha corrente, quadricorrente, como sendo psi barra gama mi, psi. Pega a componente zero dessa quadricorrente. Quem você espera que seja a componente zero? A densidade de corrente, né? De probabilidade. Então, o ρ, que é definido como J0, vai ser o quê? Psi barra gama zero, psi. Só colocar o índice μ igual a zero. O índice μ igual a K te dá a corrente vetorial. Né? Só que o psi barra é psi Dagger gama zero. E gama zero vezes gama zero é 1. Então, se dá psi Dagger, psi é igual ao módulo de psi quadrado, definido positivo, e Dirac fica feliz, porque isso pode ser interpretado como uma densidade de probabilidade sem problema nenhum. Então, quer dizer, isso é um sucesso para a mecânica quântica relativística de Dirac. Tá? Ele não só consegue obter uma equação completamente distinta, né, da Klein-Gordon, mas uma equação que representa um objeto com 4 componentes. 2 dessas componentes ele vai interpretar como uma partícula de spin meio, com spin para cima e spin para baixo. As outras 2 componentes, né, como a gente vai ver na próxima aula, ele interpreta como as componentes de spin para cima e spin para baixo de uma antipartícula, com a mesma massa, porque a equação de Dirac é que essa massa é a mesma para todo mundo. Num primeiro momento, ele achou até que essa antipartícula fosse o próton, né? Mas, obviamente, a equação implica que a massa tem que ser a mesma para partícula e antipartícula. Então, não podia ser o próton. Mas, na próxima aula, a gente continua, porque já são 18 e 1 e eu não vou me exceder. Alguma dúvida? Fim de novela, professor. Bom fim de novela. Você fica com vontade de ver o próximo capítulo. O próximo capítulo é interessante. Embora as interpretações, né, que foram dadas na época, eu vou apresentar aqui, mas a gente vai descartar logo em seguida. Porque a gente tem uma interpretação mais moderna e mais associada à realidade que tem a ver com a teoria quântica de campos, né? Que descreve melhor tanto as partículas que são associadas à equação de Dirac quanto às equações de Klein-Gordon. E observe uma coisa, é fácil mostrar que cada uma das componentes desse psi da equação de Dirac obedecem às equações de Klein-Gordon. Tá? Isso é fácil se vocês lembrarem o começo dessa aula. É só atuar com o H 2 vezes na função psi. Façam isso em casa e mostrem que o psi obedece à equação de Klein-Gordon, ou seja, cada uma das componentes do psi obedece à equação de Klein-Gordon. Tá? E isso faz sentido, né? Porque cada uma das componentes seria uma função, né, que não tem estrutura matricial, então deve obedecer uma equação relativística que é a equação de Klein-Gordon. Fantástico isso. Ok, alguém tem alguma dúvida? Mais alguma coisa que queira perguntar? Eu tenho só de uma coisa lá de cima, dos gamas, que só definiu o gama daga como certo, vamos lá em cima. Você disse que tinha utilizado... Essa aí. Você disse que tinha utilizado... Eu não entendi como é que você explicou que isso aí estava correto. Se eu dei explicação rápida, eu fiquei meio confuso na hora de assumir isso como verdade. Certo, então vamos lá. Isso é fácil mostrar, mas eu falei, mostrem vocês, porque é realmente muito fácil. Primeiro, a gente já tinha visto que o gama zero Dagger é igual ao gama zero, tá? Ele é hermitiano. Porque o gama zero é o próprio beta. Tá? O gama K Dagger, eu mostrei que é menos gama K. Só usei a relação de anticomutação entre alfa e beta. Porque o gama K nada mais é do que beta vezes alfa. Tá? E com isso, usando transposição, complexo conjugado, sabendo que essas matrizes são hermitianas, então alfa K Dagger é igual a alfa K e beta Dagger é igual a beta, a gente chegou, né,
que o gama K Dagger é menos gama K. Isso aqui é gama K com sinal menos, tá? E eu disse que essas duas relações podem ser escritas numa única relação. Isso aqui é a componente 0, isso aqui é a componente K. Então eu posso escrever gama mi Dagger igual a gama 0, gama mi, gama 0. Aí é fácil verificar isso. Como é que eu verifico? Põe o mi igual a 0. Então fica gama 0 Dagger igual a gama 0, gama 0, gama 0. Só que gama 0 é 1. Então só sobra o gama 0, que é a primeira relação. Põe o mi igual a K e usa a relação de anticomutação entre os gamas, ou seja, gama mi, gama ni igual a 2 Gemini. Fez a identidade 4x4. Falei que não ia escrever mais essa identidade, mas estou escrevendo. Use isso e mostre. Você vai mostrar o quê? Que quando o mi igual a K, você recupera isso. Tá bom? Tá bom. Okay. Mais alguma pergunta? Hoje foi meio pesado, mas vai ficar mais pesado. Hein? Tá bom. Professor, fala. Esse arquivo o senhor tem separadamente ou o senhor tem tudo junto? Isso que o senhor está escrevendo? Separadamente, como assim? Assim, o senhor, por exemplo, esses slides aí que eu estou escrevendo, esse documento, ele está junto de todos os outros? Porque eu queria essa parte da aula de hoje só para fazer esses cálculos de novo. Não sei certo. se o senhor... Eu tenho nas minhas notas, mas às vezes tem algumas diferenças, umas coisas assim. Entendi. Qualquer coisa eu... Às vezes eu falo mais em aula ou menos, dependendo do assunto. Entendi. Mas eu posso ver se eu consigo passar isso no PDF e mandar para você. Tá bom. Se não lhe der trabalho, eu agradeço. Ok. De qualquer forma, acho que está nos livros aí, ou no Griffiths, ou no Hausen, dá uma olhada. Tá? O Hausen acho que talvez seja o lugar mais apropriado para ver essa parte. Francis Hausen e Martin. Né? Leptons and Quarks, acho que é o nome do livro. Ok, obrigado. Mas eu vou ver se eu passo essa nota. Mais alguma coisa, pessoal? Então tá. Então, lembrando que no sábado eu vou colocar o teste para vocês fazerem. E aí, o dia da prova, eu coloco aí um outro dia para não ocupar o nosso horário de aula para poder dar aula. Tá? O teste envolve só o tópico 2 e a prova vai envolver tópico 1 e 2. E como a gente tem um pouquinho mais de um mês só de aula, então essa última parte vai ser um pouco acelerada. Talvez eu adote até uma nova estratégia, que em vez de ficar escrevendo tudo, eu coloco minhas notas e vou falando nas notas. Vamos ver, senão não acabo, né? Não chego onde eu quero. Porque o meu objetivo agora é falar da eletrodinâmica quântica. Vocês vão aprender como aparece a regra de Feynman, vocês vão utilizar a eletrodinâmica quântica para fazer cálculos. Tá? Só para ter uma ideia do que é fazer cálculos, né, de seção de choque, tendo uma teoria por trás, uma teoria quântica de campos. Tá bom? Vejo vocês, então, na quarta-feira. Até quarta. Até quarta, professor. Obrigada. Até quarta, professor. Até mais.